Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, versículo de número 6. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 6. Olha, toda palavra de Deus, ela tem um significado. E a gente precisa permitir que a palavra se torne significante na nossa vida. Porque ter um conhecimento de um significado não se faz necessariamente algo que produz vida em mim. O diabo é o maior conhecedor da palavra de Deus, mas nem por isso a palavra de Deus produziu vida nele. Mas nós precisamos fazer que a palavra se torne significante para a gente, não somente ter uma definição. Por exemplo, Êxodo, todas as vezes que eu leio, automaticamente Deus fala saída. Sabe, a gente precisa de sair de estados e entrar em estados novos diante de Deus. E a gente precisa desenvolver isso na nossa vida. A gente precisa sair de níveis de oração e entrar em níveis de orações novos. A gente precisa sair de níveis de práticas espirituais e entrar em níveis de práticas espirituais mais elevadas. A gente precisa sair de estados de vitimização, de inferioridade, de pessimismo, de negativismo, de incredulidade e entrar em estados de fé, de otimismo, de convicção, de certeza, de positividade espiritual, porque nem sempre ser alguém espiritual é ser alguém positivo. Tem muitas pessoas que são espirituais, mas são negativistas espirituais. Não creem em milagres, não creem em cura, não creem em batismo, não creem em restauração de famílias, de casamento, de pessoas que estão perdidas no mundo, nas drogas. Então, Tomé era um homem altamente espiritual, mas era um homem negativista. Por quê? Porque ele andou com Jesus, ouviu Jesus falando da ressurreição, viu milagres, viu cura, mas mesmo assim, depois da notícia da ressurreição, ele ainda não acreditava que Jesus poderia ter ressuscitado. E nós podemos nos tornar Tomés dentro da igreja, pessoas altamente crentes de muitos anos, com conhecimento bíblico elevado, com uma condição espiritual de respeito no meio da congregação, porque somos considerados anciãos ou os anciãs no contexto de conhecimento, de experiência, e nos tornarmos pessoas altamente incrédulas, que desenvolvemos mais o humanismo no evangelho do que o próprio evangelho de Jesus, que tem poder de curar o enfermo, de libertar o endemoniado, de restaurar o caído, de transformar o caráter daquele que foi deformado em algum momento da sua jornada espiritual. Então eu quero ler esse texto, porque eu já estou pregando, mas eu quero ler esse texto para você, que vai falar de famílias geracionais em Deus. Êxodo capítulo 3, saída. Decida sair. Ninguém pode te tirar de onde você não quer sair. Deixa eu te dizer uma coisa: ninguém vai te tirar de onde você não quer sair. Me desculpe, nós não podemos e nós temos que tomar cuidado com uma mensagem triunfalista, que não é o triunfalismo bíblico, mas é o triunfalismo empolgante. Eu posso pregar uma mensagem aqui, que além de você dar glória a Deus, você dá aleluia. Eu posso te levar ao nível de você sair daqui gritando e rugindo sem parar. Esse triunfalismo sem os princípios bíblicos, que extrapola um caminho de vitória, de sucesso, de bênção espiritual, sem a responsabilidade pessoal, nunca foi o triunfalismo bíblico. Porque o triunfalismo bíblico é a soma das promessas de Deus, alinhada a uma responsabilidade pessoal de cada homem e mulher em Deus. Então, nenhuma promessa de Deus na minha e na sua vida está descolada, tirada do princípio da responsabilidade pessoal que devemos desenvolver em Deus.
Então, o ser cheio do Espírito não é só ser cheio das promessas, mas é ser modelado pelo Espírito para ser desenvolvido como uma pessoa responsável consigo mesmo em Deus. Porque ninguém mais pode ter responsabilidade do que com você em Deus do que você mesmo. E é esse caminho de extrapolação do triunfalismo que faz que a responsabilidade seja transferida para o próprio Deus, para o pastor, para o líder, para o pai, para a mãe, para o irmão, para o chefe da empresa, para o presidente da república, para a maior nação do mundo, que nos faz não termos a responsabilidade que é nossa e não de outros, pelo nosso desenvolvimento espiritual, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, pelo nosso sucesso espiritual em Deus. Então eu quero ler um texto com você, vamos ler. Êxodo capítulo 3, versículo de número 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eu sou o teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Amém? Senta no seu lugar glorificando a Deus. Então, êxodo significa saída. E Deus nunca pode nos tirar se nós não querermos sair. Você vai ver em muitos lugares Jesus parecendo que Ele é cruel com aquilo que Ele está dizendo. Por exemplo, Jesus vai no tanque de Betesda, e Ele sendo Deus encarnado, Ele continua sendo aquele que é imanente, Ele continua sendo aquele que é pessoal. Quando Deus vai no tanque de Betesda, encarnado num corpo material, o Deus encarnado, Ele vai e Ele sabe aonde Ele está indo. Ele está indo de encontrar um homem que está há 38 anos, paralisado, enfermo, doente, marginalizado socialmente, porque a doença nos dias de Jesus, ela marginalizava a pessoa. Não parece muito diferente dos nossos dias, no nosso contexto religioso. Quando alguém fica doente no nosso meio que essa pessoa pode sofrer meio que um estereótipo de marginalização daqueles que são imaturos na fé. E a maturidade na fé é uma exigência do cristianismo nas nossas vidas. Eu e você não podemos continuar com a mesma mentalidade que tínhamos há 10 anos atrás em Deus. Quando isso acontece algo que a Bíblia chama de infantilidade infinita. Ou seja, eu e você não podemos ser pessoas infantis que não decidimos amadurecer. Porque biblicamente, se eu pudesse aqui de forma sintética caracterizar o desenvolvimento de um cristão, o cristão no amadurecimento, na reprodução saudável. E o fim de Deus não é uma reprodução somente. O fim de Deus é uma reprodução saudável. O que é uma reprodução saudável? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28, é um texto muito conhecido nosso. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus disse para esse homem que ele deveria crescer, que ele deveria multiplicar, que ele deveria frutificar, que ele deveria governar a terra e dominar a terra. E até mesmo os animais do que voam, os animais debaixo dos mares e os animais terrestres. Quando a Bíblia fala desse texto, a Bíblia está dizendo que Deus, ele tinha um anseio para a vida do homem, que o homem desenvolvesse o caminho de ser aquele que tinha a capacidade de organizar o que estava desorganizado.
E o Espírito de Deus, ele tem essa característica em nós. Ele desce sobre as nossas vidas, ele vem sobre as nossas vidas, e é por isso que nós precisamos invocar continuamente o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem o fim de organizar o que está desorganizado. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre aquilo que era desorganizado. Em outras palavras, a Bíblia diz que aquilo que estava desorganizado na terra, que aquilo que tinha sido destruído pela queda de um terço dos anjos, e tinha deformado toda a estrutura eficaz da terra, funcional da terra, proposital da terra, agora, pela palavra de Deus manifesta, o Espírito Santo vai colocar em ordem. Então eu e você precisamos permitir que o Espírito de Deus não seja um amuleto, que o Espírito Santo também não seja uma força emocional que nos faz alegres ou que nos faz triste. O Espírito Santo não pode ser uma pílula de alegria, o Espírito Santo não pode ser uma pílula de motivação somente. O Espírito Santo, ele é uma pessoa que quer nos conduzir em direção à vontade perfeita de Deus. O Espírito Santo é o organizador das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa razão, do nosso intelecto e da nossa volição, da nossa vontade. Então, ser cheio do Espírito Santo não é um processo simplesmente de ser num culto alguém que foi tocado numa experiência miraculosa com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é um estilo de vida que você decide que a sua carnalidade ou a sua natureza carnal não vai ser mais um empecilho, um bloqueio para o Espírito Santo agir na sua vida. Ser cheio do Espírito Santo é decidir viver uma vida a qual você vai permitir que a vida de Deus seja continuamente manifesta em você. Por isso o Evangelho não é uma doutrina, não, o Evangelho não é um livro escrito religiosamente. Jesus não é uma mensagem, Jesus não veio trazer uma mensagem, Jesus é a própria mensagem. Ou seja, isso é totalmente diferente. Eu estou aqui trazendo uma mensagem. Jeremias trouxe uma mensagem, Isaías trouxe uma mensagem, João Batista trouxe uma mensagem, Pedro trouxe uma mensagem, Paulo trouxe uma mensagem, Abraão trouxe uma mensagem. Mas agora Jesus, ele não é uma mensagem, ele é a própria mensagem que agora se manifesta em nossas vidas. Ele é o próprio estilo de vida que precisamos seguir, um estilo de amor, um estilo de perdão, um estilo de ousadia, um estilo de graça, um estilo de abundância, de autoridade, de prosperidade. Então eu não tenho uma mensagem, eu tenho que ser tomado pela mensagem. Porque quando temos uma mensagem, não aceitamos a organização do Espírito de Deus. É como se áreas da nossa vida não fossem aceitas à mensagem. Por exemplo, tem pessoas que não aceitam a mensagem do dízimo e da oferta. É como se ela cortasse Cristo pela metade. É como se essa pessoa anulasse uma parte do próprio Deus. Então eu não posso ter uma mensagem favorita. É por isso que cada profeta, ele tinha uma porção de Deus, porque eles não eram a mensagem, eles tinham parte da mensagem. Jesus é a mensagem única, poderosa de Deus sobre as nossas vidas. Então quando Jesus vai ao tanque de Betesda, ele parece que ele nos escandaliza, não no contexto de algo vergonhoso, mas no contexto de algo cruel. Ele parece que é cruel, que é duro demais,
Porque quando nós lemos esse texto sem a sensibilidade do Espírito, nós estamos fora. Então costumamos ler a Bíblia sem o sentimento, não nosso, mas do Espírito. Porque quando ele vai até aquele homem, ele diz: o que queres afinal que eu te faça? Ele precisa que aquele homem remonte, não a sua desgraça, mas o seu anseio de sair daquela desgraça. A verdade é que muitos de nós criamos um trono de invocarmos, endeusarmos, glorificarmos, exaltarmos as nossas desgraças. Você vai ver que aquele homem, ele começa endeusando a sua desgraça. Olha, na verdade, o que eu quero é sair desse lugar. O que eu quero é sair dessa marginalização. Mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são movidas pelo anjo. Também eu não tenho, quando eu tento ir, eu não consigo chegar primeiro, sempre alguém chega primeiro do que eu. Em outras palavras, aquele homem está dizendo: olha, todos me abandonaram aqui, eu não consigo chegar porque eu não tenho ninguém que me coloque. E esse lugar aqui, esse tanque de Betesda, que oferece uma obra milagrosa de Deus em algum momento, ele é um lugar de concorrência desleal, ele é um lugar de competitividade, ele é um lugar onde cada um está em busca do seu próprio milagre. O tanque de Betesda, ele tem algumas características cruel. Ele é um lugar que oferece milagre, mas ele é um lugar que quem quer mais consegue mais. O tanque de Betesda, ele é um lugar que oferece milagre, mas ele é um lugar que a competitividade é altíssima, porque só um pode viver o milagre, não todos podem viver o milagre. O tanque de Betesda é um lugar miraculoso, mas é um lugar que também deforma a característica mais poderosa que o ser humano pode ter, que é ser generoso com o próximo. Porque o tanque de Betesda é um lugar onde a individualidade, o egoísmo, o pessoalismo, a pessoalidade prevalece sobre o todo. Ou seja, entre eu ser curado e o meu irmão ser curado, eu serei curado e o meu irmão permanecerá doente. Esses preceitos que estão subliminarmente estabelecidos no tanque de Betesda, eles não são preceitos de um tanque, eles são os preceitos de uma vida secular, aonde as pessoas muitas vezes vêm até o sagrado, até o espiritual, até o divino, até Deus, mas elas não estão dispostas a abrir mão da sua natureza egoísta, da sua natureza individual, da sua natureza competidora com o fim único e exclusivo da vitória pessoal, e mesmo que o próximo saia fracassado e derrotado. Muitas vezes nós nos encontramos com Jesus, até o aceitamos, porque a Bíblia diz que aceitar Jesus é um ato único, voluntário e, acima de tudo, gracioso de Deus ao nosso respeito. Já dizem alguns que aceitar Jesus, você levar alguém até Cristo, exige 1% de esforço. Você gerar um discípulo exige de 20 a 30% de esforço. Mas você gerar um líder maduro exige de 60 a 70% de esforço. Levar uma pessoa a aceitar Jesus exige 1% de esforço. Gerar um discípulo exige de 20 a 30%. Gerar um homem e uma mulher maduro, líder na sua família, líder como homem na sua casa,
líder como homem das suas finanças, líder como homem que vai conseguir lidar com os conflitos internos, externos, que a vida oferece, que a igreja oferece, que a família oferece, que a sociedade oferece, exige de 60% a 70%. Por isso o desejo de Deus não é só te gerar um salvo, porque salvo na cruz do Calvário teve um que foi salvo, mas ele nunca se tornou discípulo e nunca se tornou maduro. O desejo de Jesus é gerar mais do que um salvo na terra. O desejo de Jesus é gerar alguém que se torne discípulo, é gerar alguém que se torne um homem e uma mulher madura em Deus, porque quando você se torna maduro em Deus, você se torna alguém maduro na sua casa, na sua família, no seu casamento, na igreja, no seu trabalho, nas suas finanças, em áreas da sua vida. Porque o amadurecimento não é a capacidade de ser abençoado. O amadurecimento é a capacidade de entesourar a prosperidade de Deus para gerações futuras. O problema desse triunfalismo desproporcional ao poder do Espírito é que ele gera pessoas que querem ser abençoadas e não pessoas que querem amadurecer em Deus, ao ponto que a bênção que era para fazer esta pessoa se enraizar mais em Deus, muitas vezes faz essa pessoa se separar de Deus. Por quê? Porque o problema é que essa pessoa nunca quis amadurecer no Evangelho. Jesus, em 3 anos e meio, não esteve preocupado em encher os discípulos de ministrações empolgantes ou emocionais. Jesus teve 3 anos e meio interessado em fazer que os discípulos, eles se tornassem pessoas sim que iam ser empolgantes, motivacionais, mas acima de tudo, maduros para lidarem com as suas frustrações, com as frustrações que Deus lhes ofereceria em algum momento, com as frustrações que o seu irmão lhe ofereceria, com as frustrações que o diabo lhes ofereceria e com as frustrações que a vida lhes ofereceria. Quando não conseguimos amadurecer em Deus, a bênção se torna uma maldição. Por quê? Porque ela nos afasta de Deus. Uma das maiores crises da igreja desse século 21 é a crise do materialismo, sem o discernimento da proporção do que eu devo reter e do que eu devo negar. Deixa eu te dar um exemplo claro aqui. Se alguém chegar em você e disser assim: olha, para você vencer financeiramente, você vai ter que trabalhar agora, de terça a domingo, todos os dias da sua noite, e você não vai poder mais cultuar Deus em lugar nenhum. O trabalho pode ser uma bênção, e deve ser uma bênção. Lá no Éden, Deus falou para Adão que ele comeria do fruto do seu trabalho. É uma responsabilidade intrínseca, pessoal. É por isso que a Bíblia nunca vai aprovar o preguiçoso, porque o preguiçoso, ele é aquele que a preguiça é a capacidade de não buscar o direito de conquistar. Mas por outro lado, o trabalho pode se tornar uma maldição, o mesmo trabalho. Mas ele vai ser bênção e maldição, não em si o trabalho, mas a resposta que vamos dar ao discernimento de entender o que é bom e o que é ruim. A Bíblia diz que Deus, ele vai dizer assim para o povo de Israel:
escolhei entre a vida e a morte. Olha, o livre-arbítrio, ele não é um posicionamento inflexível de Deus, as nossas escolhas, não. O livre-arbítrio é o amor mais sublime de Deus à humanidade. O amor de Deus é tão grande, tão poderoso, que Deus não escolhe por nós. Deus não escolhe que você saia de lugar nenhum se você não quiser sair. Deus não escolhe que você saia da enfermidade se você não quiser sair. Porque tem pessoas que pegaram a enfermidade e fizeram dela um triunfo. Você já viu pessoa que você vai passar, e eu não sei se é verdade todas elas, ou algumas, ou pouquíssimas, mas eu já me encontrei em situações que aquela pessoa que estava pedindo no trânsito por causa de uma enfermidade, anos e anos depois, aí eu encontrei aquela pessoa de novo, e ela estava pedindo no trânsito por causa daquela mesma enfermidade. Será que é mais racional? Será que é mais espiritual aquela pessoa pedir no trânsito para matar a sua fome por causa de uma enfermidade, ou buscar o Deus da criatividade, o Deus da cura, que pode curar a enfermidade, ou mesmo, se ela é uma deficiente, dar uma oportunidade de emprego de acordo com a necessidade pessoal que aquela pessoa possui na sua vida? Mas será que o conveniente é melhor do que o sacrificial? Ter uma enfermidade não é pecado. Sofrer com uma enfermidade não é pecado. Mas se prostrar a uma enfermidade é pecado. Nenhum homem, nenhuma mulher pode dizer que uma enfermidade é maior do que Deus. Quando eu prego isso, eu não posso pregar uma mensagem triunfalista de dizer que Deus vai curar todo mundo em qualquer situação, porque Ele sabe como agir com cada pessoa e tem o seu propósito na vida e na morte. Mas eu tenho que, acima de tudo, entender que, independente de qualquer enfermidade, ela não pode me impedir de buscar o Senhor e adorar o Senhor. Porque o dia que uma enfermidade me impede de buscar o Senhor e de adorar ao Senhor, mesmo na minha tristeza ou na minha dor física, essa enfermidade está triunfando não sobre mim, mas ela está triunfando sobre o Deus que disse que é o Deus que cura, que liberta e que salva a minha enfermidade. Então nós não podemos endeusar aquilo que precisa ser transitório e não eterno em nossa vida. Há pessoas que endeusaram a fragilidade na sua vida, endeusaram a fraqueza de caráter, não como um erro no percurso, mas como uma natureza natural da sua naturalidade em Deus. Endeusaram a fraqueza do caráter, o pecado dentro da igreja, o erro, a caminhada errônea. Não, querido, eu e você podemos falhar e errar, mas eu sei de uma coisa: eu e você não podemos permanecer no pecado, porque quem permanece no pecado, quem vive no pecado, é o filho do diabo, e nós não somos filhos do diabo, nós somos filhos de Deus. O pecado não é uma rota natural da nossa vida, o pecado é um erro no percurso. É como você quando pega um caminho errado e descobre: ei, peguei o caminho errado, andei demais, perdi gasolina, perdi tempo, perdi alimento, perdi esforço, mas levantar-me-ei, voltarei ao caminho correto, e o teu Pai vai te receber, vai tirar as vestes sujas, vai colocar vestes novas, vai colocar o anel da aliança, vai colocar a sandália de filho e vai preparar uma festa. Temos que tomar cuidado para não endeusar, não ficar aonde Deus quer que a gente saia,
ficar nessa personalidade infantilizada de tudo parar, de tudo desistir, de tudo criar um draminha, um mimimi, de tudo se sentir ofendido, machucado, magoado, de tudo querer desistir, abre mão da família, abre mão dos filhos, abre mão da igreja, abre mão do trabalho. O chefe corrigiu, vou pedir demissão, vou sair porque eu não nasci para ser humilhado, eu tenho um sangue especial. Por acaso nós temos sangue da família real inglesa? Não, nós temos sangue de Jesus correndo sobre as nossas veias, além do sangue dos nossos pais, que nos criaram com amor, com esforço, com dedicação, alguns com os princípios de Deus, outros por não conhecerem a Deus, não tiveram os princípios de Deus, mas sobre essa paternidade humana, nós temos a paternidade de Deus, e a paternidade de Deus nos ensina, nos forja, nos capacita. A paternidade de Deus nos ensina a aprendermos a passar por humilhações, derrotas, fracassos, dias difíceis, abandono, desistência, mas mesmo assim, continuarmos firmes naquele que nos chamou. Nós não podemos saber de textos, nós temos que ressignificar esses textos no nosso coração. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Você sabe que Ele vive, então continua a caminhar, porque no caminho Ele te cura, no caminho Ele te liberta, no caminho Ele te transforma, no caminho Ele te amadurece, no caminho Ele te faz perseverante. Então continue a caminhar. O discurso de Jesus no tanque de Betesda é um discurso chocante, porque enquanto o paralítico ele quer levar Jesus para um cenário de um amor penoso, enquanto o discurso do paralítico quer levar Jesus para um cenário aonde ele vai ser apropriado de um amor meloso e não de um amor responsável. E a gente precisa entender que o amor de Deus não é um amor meloso. Em algum momento ele pode ser até carinhoso e meloso conosco, isso é bom. É bom aquele dia que Deus te diz assim: meu filhinho, menina dos meus olhos, o mais precioso entre todos da sua família. Mas normalmente o amor de Deus não é um amor meloso, não é um amor sentimentalista, desapropriado de uma revelação de quem devemos ser em Deus e do que devemos viver em Deus, das nossas responsabilidades imanentes à liberação de Deus da nossa vida. Nós não podemos mais ser inocentes, nós não podemos mais ser subversivos da mensagem do Evangelho, dizendo que toda mensagem foi em vão para as nossas vidas, que Deus perdeu tempo, que o derramar de Deus foi em vão, que a presença de Deus foi em vão, que os cultos foram em vão, que as escolas de ensino foram em vão, que os encontros foram em vão, que os gabinetes foram em vão, que os moveres de conferência foram em vão, que os pregadores que vieram foram em vão, que as profecias foram em vão, que as experiências que vivemos no nosso secreto foi em vão. Não é tempo mais de esquecermos as experiências, as liberações, as revelações, as verdades. É tempo de chamarmos à existência aquilo que nos faz ser. Ele tenta levar Jesus porque o nosso discurso nos leva a gente, leva quem está com a gente. E se quem estiver do outro lado não for maduro para discernir e nos levar para o lugar certo, ou pelo menos tentar nos levar
porque eu digo, ninguém leva ninguém aonde ninguém quer chegar. Um pastor, a gente tem a tendência de comparar o pastor no contexto dos dias do Antigo Testamento a só ovelha. Em muitos pontos, o pastor, biblicamente, simbolicamente, ele é comparado a uma ovelha, sim. Mas um pastor também ele é comparado a um leão. Leão não anda contra o leão se não quiser. Porque a ovelha é irracional. E quando nós aceitamos só uma parte da mensagem, não toda a mensagem, nós vamos inculcando que o pastor é obrigado a fazer todo mundo andar onde ele quer andar. Não, Jesus, que é o perfeito pastor, que é o sumo pastor, que é o excelente pastor, que é o bom pastor, João 10, é o pastor mais miraculoso que já existiu na terra, como homem conduzindo homens ao céu. Ele não obrigou ninguém a ir. Porque a submissão não é um caminho de manipulação. Não, nós não estamos aqui, Deus não está aqui para te manipular. Deus está aqui para te gerar como um filho que vai entender a vontade do Pai ao seu respeito. E quando você entende, você escolhe. Escolhei entre a vida e a morte. Você quer isso? Ou você quer isso? Não, Senhor, mesmo entendendo a sua verdade, eu quero esse caminho da morte. E Deus vai dizer o quê? Então viva o caminho da morte. Isso é duro. Isso nos silencia. Isso talvez não nos faz dar glória o tempo todo sem pensar. Mas a verdade, o culto ele tem que ser racional. A gente tem que dar glória, aleluia, pular, cantar, falar em línguas. Mas a gente precisa sair daqui com a consciência de quem é Deus e de quem nós somos. Senão nós vamos andar em círculo. E o evangelho não para Deus, não para mim, não para alguns, mas para você vai ser uma perda de tempo. Por quê? Porque você infantilizou a mensagem da cruz. Porque você infantilizou a glória de Deus. Porque você infantilizou o poder de Deus, como se Deus tivesse te levar como uma ovelha irracional a algum lugar que você não quer ir. Como se Deus tivesse que te fazer o que você não quer ser. Você quer ser solteiro? Não, eu quero ser casado. Então caminhe como alguém que quer se casar e não como alguém que quer viver solteiro a vida toda. Você está casado e quer se separar? Então sofra as consequências do seu pecado. Você e a sua geração vai sofrer, mas tome a sua decisão. Deus trabalha assim, irmão. Mas essa palavra me choca, pastor, porque eu aprendi que se alguém orar pelo casamento, Deus vai salvar o casamento. Deus não salva o casamento pela intercessão dos outros. Deus salva o casamento pela decisão do casal. A intercessão oferece um caminho. O aconselhamento oferece um caminho. Mas quem aceita o caminho é quem decide se quer ou não quer o caminho. Então nós passamos, aquele homem quer levar Jesus para um lugar do seu discurso, aonde ele quer que Jesus sinta, que Jesus pense, que Jesus olhe com os olhos dele e veja a miséria da vida dele sendo embutida incondicionalmente na vida e na responsabilidade dos outros. Não que talvez os outros não tenham alguma parcela de um dia que ele não viveu o milagre naquele tanque de Betesda. Mas Jesus está dizendo assim: eu não vim aqui para discutir os outros. Eu vim aqui para perguntar se você
quer sair desse lugar. Famílias geracionais, você quer gerar uma família geracional? Você quer que a programação do céu seja uma programação de avanço sobre a sua vida? É como um iPhone, ou um S, né? Um Samsung S. iPhone tem iPhone 1, aí vem iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, eu não sei nem em que número está de iPhone já, 13, 12, iPhone 12, aí vem S1, S2, S3, S4, S5, S6, o que significa isso? Deixa eu transliterar isso, eu estou trazendo isso para o contexto que Deus quer gerar na minha e na sua vida. Deus quer quebrar uma genética espiritual de maldição. Deus quer quebrar uma genética espiritual religiosa, de que a responsabilidade, de que os feitos de Deus na minha vida, de que a busca de Deus na minha vida, de que a experiência de Deus na minha vida depende do outro. Não, pode até ter passado pelo outro, mas se o outro não assumiu o seu papel, eu decido ser alguém, Deus, que assumo o meu papel de viver a vontade de Deus e reproduzir a vontade de Deus para as minhas gerações futuras. Deus vai dizer para Moisés agora. Deus está se encontrando com Moisés. E olha o que Deus vai dizer, irmão. Sabe o que Deus vai dizer? Deus vai falar sobre famílias geracionais. Ele não está falando de uma família, ele está falando de famílias geracionais. Porque quando Deus se revela aqui, Deus está dizendo duas coisas. Primeiro, eu sou um Deus infinito. Normalmente os deuses que se intitulam deuses são finitos. Mas Deus está dizendo, eu sou um Deus infinito. Na Índia tem milhares de deuses. Por exemplo, o rato é considerado um deus na Índia. Mas o rato, ele é finito, é irracional. A primeira coisa que Deus está dizendo, eu sou um Deus infinito. O que significa isso? Eu sou um Deus que ando geração após geração. Eu e você não somos frutos do acaso. Eu e você somos frutos de uma geração que nos antecedeu, e uma geração que antecedeu a nossa, e uma geração que antecedeu aquela. Eu e você somos frutos de um projeto de Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés, é o Deus que está neste lugar, é o Deus que deseja te levantar, é o Deus que deseja te visitar, é o Deus que deseja te usar, é o Deus que deseja te guiar, é o Deus que deseja te direcionar. A segunda coisa que esse texto diz, quando ele diz, eu sou o Deus de Moisés, eu acho isso lindo. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu sou um Deus também pessoal. Ah, se fosse você, dava glória a Deus por isso. Eu não sou só o Deus de todos. Eu sou o Deus da pessoalidade de quem você é. Eu sou o Deus que te conheço por fora e te conheço por dentro. Eu sou o Deus que conheço as suas limitações e as suas forças. Eu sou o Deus que conheço os seus medos. Eu sou o Deus que conheço os seus caminhos. Eu sou o Deus que conheço as suas lutas. Eu sou o Deus que conheço os seus problemas. Eu sou o Deus que conheço aquilo que precisa ser transformado na sua vida. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Moisés. Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus pessoal. Nós precisamos entender que essa paternidade, ela também é pessoal.
Eu não posso inculcar em ninguém a intimidade que eu tenho, ou a força que eu creio que Ele é na minha vida, se a pessoa não quer, porque é pessoal. Para alguns Ele cura o câncer, para outros Ele não tem poder. Para alguns Ele cura a AIDS, para outros Ele não tem poder. Para alguns Ele pega o pobre, como Ana, que está sentado junto ao lixo, ao montouro, e coloca sentado junto a príncipes. Para outro Ele não pode mudar a história financeira. Para uns Ele pega aquele que é esquecido debaixo, atrás das malhadas do curral, e coloca como rei de Israel. Para outros Ele é Deus que não dá ascensão. Para uns Ele levanta o caído, Ele liberta o drogado, Ele tira os Zaqueus das suas misérias espirituais e faz dele discípulo que está no meio da sociedade, introduzindo o seu nome. Para outros Ele não pode. Não é a sua pessoalidade dele comigo, mas é a minha pessoalidade com Ele. Quem Ele pode ser para você? Ele pode ser tudo ou pode ser nada. Ele pode ser grande ou Ele pode ser pequeno. Deus não é do tamanho desse mundo. Deus é do tamanho da nossa fé. Se a sua fé te leva para o céu, Ele vai te levar para o céu. Se a sua fé crê que o fim do Evangelho é essa terra, o fim vai ser essa terra. A terceira coisa que Ele vai dizer é que Ele vai dizer que eu sou o Deus que ando geração após geração. Olha o que Ele vai dizer: eu sou o Deus do seu pai Abraão. Eu sou o Deus do seu pai Jacó. Eu sou o Deus do seu pai Isaque. Na verdade, Abraão não era pai de Moisés, nem Isaque era pai de Moisés, nem Jacó era pai sanguíneo de Moisés. Mas o que ele está dizendo: eu sou o Deus que atravesso gerações. Eu sou Deus que ando geração após geração, instituindo meu governo, meu poder, a minha vida, a minha direção. Quando Deus criou Adão no Éden, Ele colocou dentro de Adão dois instintos. O primeiro instinto, o instinto de direção. Todo homem tem um instinto de direção dentro de si. Ele pode não viver, mas ele tem um instinto de direção. É por isso que você vai escutar muitas pessoas dizendo assim: eu decidi ir para a igreja. É um instinto de direção. O homem tem um instinto de direção de buscar a Deus. O homem tem um instinto de direção de invocar a Deus. Há muitos e muitos séculos atrás, os pesquisadores, cruéis até, pegaram uma criança e colocaram numa ilha e deixaram aquela criança lá, construíram uma casa e ali colocavam alimentos para aquela criança. E então falaram: vamos criar esta criança fora de um ambiente social, de um ambiente de modelagem mental, social, de modelagem cultural, de modelagem religiosa, e vamos ver se essa criança vai desenvolver algumas características que o homem em sociedade desenvolve, como desenvolve a religiosidade, desenvolve a cultura, desenvolve a musicalidade, desenvolve uma série de afetos amorosos, afetos sentimentais. E a história diz que aquela criança foi colocada naquela ilha como um experimento científico, e colocada naquela ilha. Todos os dias eles iam ali e observavam aquela criança, e ela foi ficando ali, sozinha, sendo criada indiretamente, num contexto como se fosse um laboratório científico. E num dia, quando eles chegaram ali, eles se depararam com aquela criança, prostrada diante de uma árvore, e dizendo: árvore, eu não sei quem te criou, mas diga a quem te criou que eu dependo dele, que eu necessito dele. O que significa isso? Todo ser humano tem dentro de si um instinto de direção. Todo ser humano tem dentro
dentro de si o instinto de invocar a Deus. A nossa direção não é o inferno, a nossa direção não é terminar nessa terra, a nossa direção não é o pecado, a nossa direção é o céu. É por isso que quando os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, e os espanhóis chegaram na América do Sul e na América Central junto com os holandeses, eles descobriram que os índios já adoravam alguma coisa. Como que os índios adoravam se eles não tiveram mistura com nenhum tipo de civilização religiosa na terra? Como que eles desenvolveram a busca ao sagrado, ao divino, ao eterno, ao imanente, ao metafísico, ao que sai do natural? Por quê? Porque dentro do homem tem uma direção de buscar a Deus. É um instinto. Ou você segue esse instinto, ou você vive contrário a esse instinto. Quando Moisés está ali diante daquela sarça, Deus vai se revelar a ele e vai dizer assim: olha, você precisa continuar a gerar uma geração que me ama, que me serve, que me busca, que me invoca. Isso são dados. 1/3 da população brasileira é filho ou é filha de pais bastardos. Muitos deles não tem mesmo nem na sua certidão o nome do seu pai. O seu pai, eles não sabem nem o nome, quanto menos a direção. Obrigado. Eles não sabem nem o nome, não tem nem na certidão o nome. Essa deformação na família, dessa cobertura, a maior cobertura que o indivíduo pode ter não tem que começar na igreja, por causa de uma deformação que vem de geração após geração. Muitas vezes a nossa cobertura, ela começa sendo na igreja, mas a forma correta, nós precisamos consertar e liberar a promessa, o destino para uma geração futura. A cobertura começa na família. Filhos que não têm nem mesmo na sua certidão o nome do pai, filhos que nunca conheceram o pai. 1/3 da população brasileira é filhos de pais bastardos, pais que não se apresentaram, que geraram sem a reprodução correta, que geraram sem responsabilidade, que geraram sem amor, que geraram sem cuidado, que geraram sem direção, que geraram sem propósito. É por isso que Deus não quer gerar nada na minha e na sua vida sem direção, sem propósito, sem caminho. Muitas vezes você diz: Deus está demorando, e Deus diz: não está demorando, é porque quando eu gerar, você precisa ser alguém que vai ser responsável com aquilo que eu vou gerar. E por isso gerou um processo da secularização de mulheres que passaram a renegar a família, que passaram a renegar o caminho da frutificação bíblica, o caminho do sonho familiar, que passou a gerar mulheres que passaram a se emancipar financeiramente, profissionalmente, e se tornaram mulheres que no século 21 se chama de mulheres independentes. Mulheres que agora são totalmente independentes. Essa deformação familiar gerou uma crise familiar sem precedente, que
que gera lá no cume da história uma maldição que o diabo vem entrando e vem destruindo, e vem destruindo, corroendo a humanidade, destruindo e gerando nas penitenciárias mais de 1/6 a 1/7 dos presos que estão lá dentro são normalmente filhos de pessoas que não os criaram, de pessoas que não cuidaram deles ou que tiveram ausência de paternidade. O diabo vem agindo geração após geração, mas Deus, o Deus de Abraão, está aqui para me gerar, para te gerar, com uma mentalidade daquele que vai constituir o que Moisés constituiu, uma propagação de uma geração que Deus iria crescer nesta geração. Os teus filhos não serão fruto deste mundo, os teus filhos não serão frutos de uma família doente, mas os teus filhos serão frutos de uma família saudável em Deus. Sabe, eu quero encerrar. Eu quero encerrar com 2 direções para a tua família. Família geracional. Porque quando nós não temos essa consciência que o pecado o nosso pecado, não tratado, não corrigido, não arrancado, ele vai alcançar as nossas gerações. Eu quero te dar o exemplo mais cruel para te chocar, mas para você sair daqui e nunca mais se esquecer desse exemplo. Nunca mais se esquecer que você não é responsável pelos de fora, você é responsável pelos da sua casa. Não adianta ganhar o mundo e perder a sua família. Eu prefiro ter a minha esposa saudável do que ter a minha esposa como uma pessoa que vai ganhar o mundo e eu vou perder a minha casa. Eu prefiro ter o meu filho saudável do que ter um filho que o fim dele é se tornar um próximo pastor. Não, eu não me preocupo com isso. Se Deus quiser, Ele vai ser. A minha missão é ministrar e criar uma atmosfera para que ele seja tudo aquilo que Deus tem a respeito dele. Muitos filhos de pastores são traumatizados. Obrigado, pastor Marcos. São traumatizados, porque as pessoas querem tratá-los como super crentes. Ele não é super crente, ele é uma criança, ele é um adolescente. Ele vai errar que nem qualquer criança da igreja, ele vai pecar, ele vai furar a cabeça do menino com uma pedrada assim, ele vai tocar errado ou vai tocar certo, ele vai querer não orar como qualquer criança não ora. Eu não quero criar ele como um robô, eu não quero criar ele como uma pressão de ser alguma coisa para as pessoas. Eu tenho que criar ele com um desejo de ser um adorador diante de Deus. E um adorador não é ser um fingimento dentro da igreja. Um adorador é ser o que ele é em qualquer lugar. É por isso que muitas das pessoas até se escandalizam com a minha rede social. Sai foto minha pregando, sai foto minha jogando bola, sai foto minha correndo, sai foto minha viajando, porque eu sou um adorador. E o que me faz ser um adorador não é estar aqui. Estar aqui simplesmente é um lugar onde a minha adoração é extrapolada para você. Ser um adorador é ser um adorador na piscina, é ser um adorador na praia, é ser um adorador dentro do meu quarto, é ser um adorador na minha casa, é ser um adorador quando eu estou sozinho e quando eu estou cercado, é ser um adorador no meu ambiente de esporte, é ser um adorador no meu ambiente de trabalho, é ser um adorador em qualquer ambiente, porque a adoração não é produzida pelo ambiente, mas a adoração é produzida independente do ambiente em que eu esteja. Então, querido, eu quero terminar com 2 textos para você, mas dizer que Deus deseja gerar a família geracional em você. O primeiro texto é o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, lá no versículo 9 e versículo 10.
Lá naquele texto, vou até abrir aqui. Sabe o que vai acontecer com esse rapaz? O nome dele vai ser dado. Ele vai nascer da tribo de Judá. E a tribo de Judá significa louvor. Judá significa louvor. Judá significa celebração. É por isso que a Bíblia diz que Jesus nasceu na tribo de Judá. Jesus nasce em meio à celebração. Jesus nasce em meio aos louvores. Jesus nasce em meio à adoração. Jesus nasce em meio à alegria de tê-lo no nosso meio. Jesus nasce em meio a uma extravagante, incrível alegria de adorá-lo, apesar das dores, apesar do desemprego, apesar da doença, apesar da luta, apesar da adversidade. Eu decido que eu vou ser Judá. Eu decido que eu vou ser Judá. Eu decido que eu vou ser Judá. O pecado passa de uma geração para outra, passa. Eu vou te dar o maior exemplo. Uma criança, e é por isso que você vai sentir uma dor agora. Uma criança que nasce com AIDS, por acaso ela é culpada de nascer com AIDS? Por acaso ela nasceu com AIDS porque ela pecou? Eu, quando era mais jovem e liderei alguns ministérios na igreja ativo à frente, um deles que eu liderei foi o ministério de evangelismo. E eu ia sempre de 4 em 4 meses num lugar de aidéticos, num retiro de aidéticos, e ali nós ministrávamos a palavra, orávamos por eles, ouvíamos as suas dores, pedimos para que Deus os curasse. E ali a gente via muitas mães gerando filhos, e nós orávamos muitas vezes para que essas crianças não nascessem com AIDS. Algumas delas Deus fez um milagre, não nasceram com AIDS. Outras infelizmente nasceram com AIDS. Mas na maioria das vezes nós víamos, e acima de tudo, as pessoas que adquiriram AIDS, adquiriram ou por uso de drogas que são injetáveis, ou por relações sexuais fora do plano divino que era o casamento. E então agora aquelas crianças nasciam com AIDS, e muitas delas cresciam naquele local, e elas ficavam ali com 5, 6, 7 anos, e já começavam os tratamentos preliminares de ter que medir sangue, de ter que fazer uma série de coisas, porque o pecado dos seus pais foram transpassados, infelizmente, para elas. Então deixa eu te dizer, a Bíblia diz que até 4 gerações os pecados dos pais são transferidos para os filhos. Pais que se separam, que abrem mão dos seus filhos, que dizem: não, eu casei com esta mulher, mas vou me separar porque eu não estou disposto a lutar pelos defeitos que existem no nosso casamento, que Deus pode transformar. Vou me casar com outra mulher, vou pegar uma jovenzinha ali e vou ser feliz de novo. Não é só a esposa, é os seus filhos, é os filhos que agora vão sofrer as consequências desse pecado, dessa separação, dessa divisão, dessa distorção que não é um projeto de Deus. Eles vão sofrer a consequência. Muitos deles vão se tornar rebeldes, muitos deles vão para caminhos contrários. Por quê? Porque o pecado do pai gerou consequências nas gerações futuras. Eu quero orar, eu quero que você se coloque de pé. O primeiro texto de Jabes, porque diante disso tudo, pastor, como quebrar? Como quebrar o ciclo? O Deus de Abraão está neste lugar, o Deus de Isaac está neste lugar. O Deus de Moisés está neste lugar, Ele é o seu Deus. O primeiro caminho para quebrar é o que Deus ministrou aqui. É uma responsabilidade pessoal.
quê? Agora você vai me ouvir atentamente a história de Jabes. Olha o que diz: foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe, isso aqui ó, foi Jabes mais ilustre do que seu irmão. É o final da história que agora Deus está contando o que aconteceu com a vida dele. Agora vamos para o começo da história. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque em dores o dei à luz. O nome na Bíblia, no Antigo Testamento, ele tinha muito peso, ele tinha muito valor, ele carregava. Não é como nós hoje, que damos nomes na nossa cultura brasileira, damos nomes porque o nome está mais em voga, e aí a gente olha o significado lá. Nunca nenhum nome, né, vai ter um significado ruim, né? Sempre você vai achar um significado bom, né? Bondoso, precioso, maravilhoso. Mas na cultura judia, o nome tinha um real significado. Então quando alguém dava um nome que tinha um significado ruim, em outras palavras, aquela pessoa estava dizendo: este filho, eu declaro que ele será exatamente isso. Este filho, eu entendo que ele será exatamente isso. Eu entendo que ele vai gerar isso na terra. E o texto diz que a mãe de Jabes gerou Jabes em muitas dores. O que significa isso? Eu entendo que provavelmente ela quase morreu ao gerar Jabes, quase que ela perdeu a vida. E por causa disso, o nome de Jabes significava aquele que produz dor. Imagine você, solteira, indo casar com alguém, e você, o nome daquela pessoa, todo mundo fala: o nome dele é fulano, aquele que produz dor. Aquele que produz dor. Ele produz dor na mãe, ele produz dor no pai, ele produz dor nos irmãos, ele produz dor na família, ele produz dor no colégio, ele produz dor na igreja, ele produz dor por onde ele passa. O nome Jabes significava aquele que produz dor, e o significado do nome prevalecia sobre o nome na cultura judaica. Por exemplo, você conhece Jacó pelo quê? Enganador, usurpador, aquele que tira proveito indevido de alguma coisa. Por quê? Porque o significado do nome prevalecia sobre o nome. E biblicamente é isso que Deus faz conosco. Qual é o seu nome? Qual a sua história? O meu nome é fulano, o meu nome é ciclano. E Jesus diz agora: o seu nome não importa mais, porque eu vou dar um significado para você. Acima do seu nome tem o meu nome. O seu nome agora é Jesus. No nome de Jesus. Eu sou o Júnior, no nome de Jesus. Eu sou o Pedro, no nome de Jesus. Eu sou o Tiago, no nome de Jesus. Eu sou o Paulo, no nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Olha a responsabilidade individual aqui, ó. Olha a responsabilidade individual. Jabes, aí isso é a história sendo resumida. Tanto que Deus está num texto aqui, que Ele está simplesmente falando da cronologia. E Ele vai parar esse texto para contar uma história de alguém que foi diferente. Deixa eu te dizer algo. É assim que Deus faz. Tem dia que Deus diz assim: hoje eu quero interferir na história de fulano de tal, porque no meio de todo mundo Ele decidiu me buscar e me invocar de uma forma única. E olha, diz assim, isso aqui é a história dele resumida. De tanto Jabes, eu acredito, ouvi: você é dor, você é ferida, você é sequidão, você é alguém que só produz morte, você é alguém que só produz tristeza, você é alguém que só produz derrota. Olha o que a Bíblia diz: foi o pai dele que invocou por ele, foi a mãe dele que invocou por ele, foi o pastor dele que invocou por ele, foi o tio dele que invocou por ele, foi o irmão dele que invocou por ele. Podia ter sido, mas olha o que o texto diz: Jabes invocou o Deus de Israel. Sabe o que é invocar, irmão? A gente não entende o que é invocar. A gente pensa que invocar é assim: eu fui para o culto, cheguei lá e o louvor cantou: lindo, lindo, lindo és. E eu cantei também: lindo, lindo, lindo és. Oh glória, eu invoquei o Senhor. Não, invocar não é isso.
A Bíblia sabe cada palavra que ela diz. Invocar é um clamor que exige a entrega em sacrifício, em força, em dedicação da sua própria vida, em humilhação diante de Deus. Esse invocar pode ser um dia. A gente lê o texto e Jabes invocou, significa que ele chegou assim, invocou um dia, e Deus foi lá assim, ó, com a varinha, e disse assim: Jabes, seja uma nova pessoa. Tudo mudou. Não, esse invocar pode ser um dia, pode ter sido um mês, pode ter sido um ano, pode ter sido 6 anos, e Jabes invocou o Deus de Israel, e Jabes invocou o Deus de Abraão, e Jabes invocou o Deus de Isaac, e Jabes invocou o Deus de